Vamos, então, para o Apocalipse, capítulo 11, né? Estamos chegando aí na metade do livro de Apocalipse, vamos caminhando aí passo a passo para entender melhor esse livro, que não é um livro de ocultar as coisas, mas é um livro de revelação, e é uma carta aberta, né, nos deixada aí pelo Senhor, para que nós possamos ser confortados, para que nós possamos ser encorajados nos momentos de dificuldades que a igreja, né, tem que passar no final dos tempos. Então, vamos prosseguindo. Rapidamente, uma recapitulada aí, novamente, nós estamos ali no nosso gráfico, no capítulo 11, né, representado aí por essa porçãozinha cinza, onde nós vamos ver hoje sobre as duas testemunhas, né? Lembrando aí que nós estamos nos aproximando do toque aí da última trombeta, lembrando que a abertura dos 7 selos, o 7º selo tinha como conteúdo as 7 trombetas, e aí a gente está progredindo aí para que seja tocada, soada aí a última trombeta, que coincide aí, vendo abaixo do gráfico, com o final do princípio das dores e a grande tribulação, então, acontecendo. Próximo slide. É o que fala dos selos, né? Já tínhamos vistos aí todo o desenvolvimento aí do 7º selo, a 7ª trombeta. Lembrando que esse finalzinho aí faltava ainda um ai, né? Que é essa eminência do juízo, e a gente está caminhando para ele. Então, o capítulo 10 nos falou aí de um livrinho que João recebeu, né? Capítulo 10, último verso, vai falar: então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações e línguas. Então, João recebe a ordem para profetizar sobre todos esses acontecimentos. E aí, entrando aí no capítulo 11, né, lembrando que a gente vinha aí nessa coisa das trombetas, na sequência das trombetas, e aí a gente tem esse interlúdio, porque o primeiro tema foi esse livrinho, né, que estava na mão do anjo, né, lembra que o anjo vem, ele põe um pé sobre o mar, um pé sobre a terra, e ele jura, né, com a mão erguida aí ao céu, que não vai haver mais demora, né, que agora o tempo chegou e as coisas vão se consumar. Então, tá esquentando aí, a batata está quente. Vamos, então, para o capítulo 11, né, lembrando esse breve resuminho aí. Espero que os irmãos possam acompanhar também, fazendo as leituras prévias dos capítulos, ou então mesmo voltando, né, para as porções que a gente vai esquecendo, como é muito detalhe, vocês possam ir aí retomando à medida que a gente vai avançando, para que fique uma construção sequencial, né, no coração, para que a gente possa ter isso em mente quando, de fato, aí esses fatos forem se desenrolando, né, não sabemos se nós vamos presenciar isso, se é a nossa geração ou não, só Deus o sabe, mas cabe aí aos crentes, aqueles que professam a fé cristã, de ter as escrituras, né, todas as escrituras aí, para saber lidar com todo esse processo espiritual. Nós vemos que o livro de Apocalipse, ele lida muito com a integralidade da Bíblia. A gente vê que ele cita a lei, cita os profetas, então é muito importante a gente ter esse estudo, né, conhecer a palavra de Deus. Então, foi falado aí do livrinho, né, que foi entregue para o apóstolo João, e agora a gente vai, então, para o capítulo 11, para o verso 1, né, não é fácil essa interpretação do capítulo 11 aqui, tem bastantes detalhes, e além do que, é um capítulo longo, do 1 ao 19, mas nós vamos caminhando aí passo a passo. Então, agora, o início vai falar da medição do pátio interno. O versículo 1 diz assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá
estiveram. Então, tem essa questão que é colocada aí para o João, ele recebe um caniço. O que é esse caniço? Né? Para começar, esse deram-me aí, dá toda essa conotação de Deus impulsionando, né, todas essas ações. Então, tudo isso parte de Deus, parte do Senhor, né, que temos pregado muito sobre a soberania de Deus, e a gente vê aí, deram-me um caniço, né, os eventos vão sendo desenrolados aí sob o comando soberano do Senhor. Então, deram-me um caniço, né, um caniço, uma varazinha, né, seria como uma régua, seria um pedaço de bambu pequeno, assim, uma vara oca, né, que é leve, mais ou menos o tamanho de 3 metros, né, nos é dado como especificação desse objeto, que serve para medir, né, esse é um objeto simbólico que vai remeter aí a uma avaliação, né, será feita uma medição. Então, são 3 ordens que são dadas aí, né, para que João possa medir o templo de Deus, o altar e contar aí os adoradores, né, conte os adoradores que lá estiverem. Então, essa ordem aí da medição do santuário, né, o templo de Deus, nós sabemos, pelo Novo Testamento, que nós somos o santuário de Deus, essa é uma mudança de endereço do Senhor, ele usa de todo esse desenho do tabernáculo e depois do templo ali em Jerusalém, toda a formatação como ele foi construído, para nos fazer todo o plano de Deus, né, de relacionamento com Deus, da presença de Deus, como acessar a presença de Deus. Então, quando é dito aqui, vai e meça o santuário de Deus, meça o templo de Deus, devemos entender que ele está falando propriamente da igreja, mas vai usar também essa conotação do templo, porque não está falando só com a igreja do Novo Testamento, mas também está falando com Israel, né, e nos tempos do fim, nós sabemos que essa proclamação do Evangelho, de Jesus Cristo como o Messias, ela é fortemente direcionada aí para Israel. Então, a gente também tem paralelos no Antigo Testamento, porque tudo é uma unidade, e se você olhar lá em Levítico 16 e Ezequiel 43, a orientação do Senhor, né, também é essa, que na purificação do templo, né, tudo ali é o lugar santo, é o lugar santíssimo, então ele está falando aí de adequar, vamos avaliar, vamos medir, né, então vamos medir o santuário de Deus, que é a igreja do Cristo, o altar e os adoradores. E você vai ver esta sequência de orientação na purificação. Lá em Levítico, você vai ver se lidar, né? É o templo, o altar e as pessoas. E Ezequiel 43, a mesma coisa, o templo, o altar e as pessoas. Qual a importância dessa ordem? O acesso. Olha que desenho mais bonito, né? O acesso. Então, o templo de Deus tinha o lugar santíssimo, que é onde a presença de Deus se manifestava, e o altar, o altar do incenso, o incenso ali representando as orações, e as pessoas, os adoradores que estiverem ali. Então, é um momento aí de medição, de avaliação, né, do lugar santo de Deus, né, e do altar, né, estava tocando louvor aí, né, dos altares, né, como que a gente tem buscado o altar do Senhor, porque essa é a relação que ele propõe, que a gente vá até o altar e se apresente ali, e se consagre, e se reconcagre, que se purifique. Esse é um processo também que nós vivemos, né? Nós somos salvos, né? Deus perdoou os nossos pecados, nós somos limpos, mas devemos
cooperar com a santificação e ele continua nos limpando. Então, isso vai ser medido, como vocês se relacionaram aí com o altar para esse acesso no templo de Deus, e creio que ali ele faz aí todo o complemento que falta para que haja toda a santidade, né? Então, ele fala, mede aí os adoradores que lá estiverem. Falando aí também, obviamente, da igreja e de Israel, né? Devemos ver o povo de Deus como um povo só. E aí, mas ele fala que é para medir apenas ali, né, pátio interno, né, nessa sequência, mas no verso 2 ele fala, exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois ele foi dado aos gentios, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então, esse tempo aí de 3 anos e meio, que a gente já mencionou na aula anterior, ele é mencionado novamente aí. Né? Então, esse pátio externo, a gente sabe ali que para fora ali do cercadinho do tabernáculo e também do templo, da construção do templo, havia um lugar ali que era para os gentios, e aquele lugar ali, o Senhor diz que vai ser pisoteado, né? Que aquela parte ali foi dada ao gentio, eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. E a medição que ele tinha falado ali representa também a proteção, né, e a preservação do Senhor com a sua igreja e com aqueles que estão ali num relacionamento correto com Deus. E isso vai ser fundamental, porque agora o bicho vai pegar, né? Literalmente, o bicho vai pegar, porque a igreja vai ser ordenada aí de pregar o evangelho, né, de estar ali ainda anunciando o evangelho, vai ser ainda martirizada, mas vai haver uma forte influência para a adoração, né, porque aí vem o anticristo, e o anticristo quer ser adorado, e aí a igreja vai seguir pregando que não deve ser adorado, que tem que se manter ali, preservando a adoração fiel ao Senhor. Então ele fala, exclua, porém o pátio exterior, não meça, pois foi dado aí aos gentios. E esse verbo, né, ele tem uma força gramatical muito intensa, né, esse verbo significa lance fora, né, não está aí debaixo da proteção, debaixo dessa medição, debaixo do relacionamento correto, essa área. Então, lance fora o pátio dos gentios, porque ali está a revelia das nações, da rebeldia das nações. Né? Eles não podem adentrar os limites internos, mas externamente eles estarão ali. Né? Então, por isso, da exclusão. Né? E diz aí que será, então, pisoteado, entregue às nações por um tempo de 42 meses. E aí a gente vai, o próximo slide, segue aí para o verso 3, onde a gente vai ver agora esse ministério, morte e ressurreição de 2 testemunhas. Aí vem algo bem interessante, né, e bastante misterioso, que é objeto também de intensa discussão, né, intensas colocações e intenções teóricas. Eu vou ler corrido, depois aí a gente vai detalhando. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, né, outra forma de falar dos 42 meses, ou dos 3 anos e meio. E elas profetizarão vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas que desejarem. Então, vem aí 2 testemunhas, são testemunhas do Senhor, portanto, esse é um ministério profético, isso nós nunca
podemos perder de vista. A igreja do Senhor, eu e você, temos um ministério testemunhal. Lembram-se lá que em Atos 2, vocês serão as minhas testemunhas. Então, nós testemunhamos aí o ministério de Cristo, né, como nós fazemos, proclamando aí a palavra. Então, esse tempo será um tempo da pregação, tem esse limite desse tempo, e essa missão aí foi dada. E eles vão vestir pano de saco, diz aí, que representa plenamente o paralelo da ação profética do Antigo Testamento, né, em profunda tristeza, né, e vestidos aí de pano de saco, essas testemunhas sairão aí pregando o Evangelho, testemunhando do Senhor. Vou abrir aqui em Deuteronômio 17, verso 6. Então, tem que ser essas duas testemunhas, né? Jesus menciona isso também, né? Que ele não dá testemunho, porque ele tem que cumprir a lei, né? Ele não poderia testemunhar dele mesmo, mas teria que ter as testemunhas. É muito legal isso, né? Deuteronômio 17, 6 diz: pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única pessoa. Essa é a lei. Então, há necessidade, né, e aí tem o pleno paralelo aí com o Ministério Forense, né, então aí diante desse tribunal, e há uma acusação, né, contra a Babilônia, como contra o sistema antideus, e tudo isso agora vai ser colocado aí. Então, é profundamente legal como o Senhor coloca essas duas testemunhas ainda aí no final, falando, né, testemunhando quem é Jesus. Então, nunca pode ser uma testemunha só, e Jesus, então, está cumprindo a lei aí que ele mesmo determina, não poderia ser o contrário, porque ele não é incoerente. E aí, ele fala dessas duas testemunhas, né, quem são? São 2 oliveiras e 2 candelabros que permanecem diante do Senhor. Essa imagem aí das oliveiras e do candelabro, nós vamos ver lá em Zacarias, é uma visão do profeta Zacarias, no capítulo 4. Vou ler para vocês, e já estou achando que vocês estão acompanhando aí com as suas Bíblias, acompanhando também, né? Então, no capítulo 4 de Zacarias, ele vai falar de um candelabro de ouro e 2 oliveiras. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas, com 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras, junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aí ele vai dar as ordens aí para Zorobabel, e prossegue aí a explicação do texto de Zacarias, mas importa para nós transportar aqui as figuras das 2 oliveiras, né? Oliveiras são as árvores que produzem o azeite, né? Que é o símbolo do Espírito Santo. Então, são 2 oliveiras que permanecem, estão de pé ali diante do Senhor. E os 2 candelabros, né? Lá na visão de João reinterpreta como um candelabro só, né? A igreja aí, o povo de Deus, aqueles que professam a fé. Então, essas testemunhas são essas 2 oliveiras, e vai dizer aí, então, do dano, né? Se alguém quiser causar dano, deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Então, é uma ordem expressa, né? Essas
essas referências aí. Ali a gente ouviu falar de Zorobabel, então Zorobabel era o governante, Josué, na época de Zacarias, lá era o sacerdote. Então, essa representatividade, né, da autoridade espiritual e da autoridade política, né, e o Senhor aí dizendo que essas testemunhas falem dele ali, né, para que haja isso. Então, a continuidade, né, a abertura do tribunal e as testemunhas aí, trazendo as acusações, e aqueles que quiser causar dano aí vão receber fogo, devorará os seus inimigos. Quem, afinal de contas, são essas duas testemunhas? Aí é onde falamos aí que tem muita discussão. Mas importante essa proteção, né? A igreja ela é intocável enquanto está pregando a palavra, né? Porém, eu sempre costumo dizer, né? Você é imortal se não cumpriu a sua missão. Então, pregue a palavra para você ficar aí intocável e inabalável, porque essa é a missão. E a gente tem que prosseguir fazendo aquilo que o Senhor nos manda, é uma ordem expressa, né? Nós testemunhamos, né? Tem muito crente agente secreto, né? Ninguém sabe que o cara é crente, porque ele não abre a boca para falar e não testemunha, não assume o relacionamento, né? Deus assume plenamente o relacionamento com cada um de nós, e a igreja é vista como sua noiva, ela é totalmente compromissado, a ponto de dar aí a sua vida, e nós tivemos esse testemunho também. E aí, passa o próximo slide para a gente ver aí quais são as possibilidades, né, as teorias que são lançadas sobre quem são essas testemunhas, né? Menciona aí a cidade santa, a gente sabe que Israel ali é o relógio de Deus para esses acontecimentos dos últimos tempos, né? Então existem as possibilidades aqui para a gente analisar, né? Deus, ele está ainda aí resgatando vidas, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, mas estamos próximos do momento aí em que agora acabou, passa a régua, e agora é juízo. Então, que aí é esse soar aí da última trombeta, a sétima trombeta, que a gente vai ver mais adiante. Então, o centro dessa passagem, que são as duas testemunhas, vai circular aí dessas quatro possibilidades, né? Quem são essas duas testemunhas? Então, a primeira diz que são dois anônimos, né? São duas pessoas que se convertem, né? São judeus messiânicos que são convertidos e eles saem aí anunciando o evangelho conforme é a ordem do Senhor. Então, essa não é muito disputada, é mais deixadinha de lado aí, as outras duas últimas aí, que são as possibilidades mais fortes, mas a número 2 aí também alguns afirmam bastante sobre isso, né, que essas duas testemunhas seriam literalmente Elias e Enoque, né? E lá, lá mesmo no livro de Zacarias, deixa eu abrir de novo lá, livro de Zacarias, capítulo 4, verso 14, diz assim: então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Então, fazem essa associação, e aí tem como elucubrar aí essas possibilidades. Por que Elias e por que Enoque? Por causa desse texto de Zacarias, que diz que são dois homens, duas testemunhas, né? Cogita-se também que seja o sistema, sejam nações, mas há bastante tendência aí para essa coisa de serem dois homens, que vai ficar entre os profetas, né? Então seria Elias, que é um grande profeta, e Enoque, porque eles não morreram. Hebreus 9, 27 diz que a todo homem importa morrer uma só vez, e depois aí enfrentar o juízo. E esses homens não morreram, então estariam sido preservados para este momento, né? Eles poderem testemunhar em Israel, neste momento no tenso ali, e a gente sabe que eles vão ser martirizados, seriam então Enoque
e Elias, né? Mas Enoque, ele é muito anterior, né? Então essa possibilidade aí também é meio descartada. Mas faz sentido em termos de que esses dois homens de Deus, né? Diz que Enoque andou com Deus, né? É um elogio rasgado aí a Enoque, e Elias, eles foram arrebatados, eles não passaram pela morte física. Então, é esse apontamento dessas duas testemunhas, e o outro apontamento forte é para que sejam Moisés e Elias. A gente sabe aí que Jesus, o próprio Jesus, ele ao se referir à Bíblia, ele fala para os discípulos, né, e ele, lá em Emaús, ele fala que ele ensinou através da lei, dos profetas e dos salmos. Então, a lei e os profetas seriam aí uma forte representatividade das escrituras, e esses dois homens aí seriam, então, fortes candidatos, como diz também lá em Malaquias, né? Vamos ler o texto de Malaquias. Malaquias 4, verso 5. Deixa eu abrir aqui. Bastante texto, meu anjo. Malaquias 4, verso 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Seria ali o encaixe perfeito, né? Ele enviar aí o Elias. E já vimos isso, né? No Novo Testamento há também essa menção, e não foi o próprio Elias que veio, mas tem o João Batista. Então, isso também é refutado, né? Essa condição aí de que vem no espírito de Elias, no espírito de fidelidade, no espírito da proclamação, de um serviço pleno a Deus. Então, seria essa aí o texto que se usa para fazer esse apontamento. Mas João Batista também foi chamado aí de Elias, né? E o texto de Mateus 17, 3, né, que fala que Moisés e Elias, eles vieram ali conversar com Jesus. Deixa eu abrir o texto aqui. Sempre bom a gente abrir. Esse é o momento da transfiguração, né? A gente conhece esse texto, um momento muito bonito, e diz ali, naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, lembram-se que eles fizeram essa reuniãozinha ali, né, no ministério terreno de Jesus, foi um momento bem sobrenatural, que surpreendeu bastante os discípulos. Então, tem um apontamento muito forte aí que essas testemunhas aí sejam Moisés e Elias. A morte de Moisés também, ela fica num mistério, ela fica num suspense. Então, alguns comentaristas apontam fortemente que seria a vinda deles aí, de Moisés e de Elias, nesse momento aí, pregando. E a última, que é a possibilidade mais forte, que é a própria igreja aí pregando a palavra, né, passando aí por esse momento de tribulação e sofrendo o martírio, né, através dessas duas figuras que estão aí, que isso é totalmente pertinente ao sofrimento da igreja, né. A igreja adventista do sétimo dia chega a advogar que ali é a representação do Velho Testamento e do Novo Testamento, né, duas testemunhas. Mas o texto ali de 1 de Pedro 4,13 diz que a gente deve se alegrar, né? Alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, o sofrimento, em outras porções também, ele é atribuído à igreja. O pessoal não quer sofrer, o pessoal só quer a graça, queremos ser arrebatado, mas também tem essa linha forte de que a igreja permanece aí na grande tribulação e permanece com a missão, né, a missão de adorar e a missão de propagar a palavra. E a missão de adorar, ela vai ter um custo muito alto, né, vai custar a vida dessas duas testemunhas, porque a questão desse tempo
é necessário adorar a besta, é necessário prestar adoração ao sistema anticristo. E a igreja vai morrer por essa causa. Eu morro, mas não adoro. Então, a morte é a passagem aí para que a igreja, então, esteja aí na eternidade, né, no reino com o Senhor. Então, o texto nos leva fortemente, né, essas figuras de Moisés e Elias, o que também não nos impede, né, de receber revelação de todas essas vertentes de estudo, né? Pode muito bem ser no espírito de Elias, de Enoque, no espírito de Moisés, e a igreja deve ter tudo isso aí como algo muito bem fundamentado, né? Como nós vimos no início do texto aqui, será medido o nosso relacionamento, né? Não se você crê em quê? Se você acha que a igreja vai ser arrebatada antes ou depois, se é calvinista, não são essas teorias, né? Mas, sim, você creu no evangelho, se você testemunhou, se você de fato tem um coração aí que é rendido ao Senhor, se você de fato é um cristão. Então, essas outras discussões aí, elas perdem a força diante do que a gente vê de solicitação de Deus, né? Deus, ele deseja que nós adoremos aí em espírito e em verdade, a nossa adoração é a Deus, né? Nós não deixamos nos levar por influência de ídolos, isso é importantíssimo e é preciso ter muita cautela de entender se Deus realmente tem o primeiro lugar nos nossos corações, ou se é uma pessoa, se são bens materiais, seja lá o que for, nada pode ter esse primeiro lugar pertence a Deus, e a obra dele é extirpar todo o mal nesta terra, por isso ele vem irado contra as nações que se resistem a ele vem irado contra aqueles que desejam, assim, abertamente permanecer no pecado, e como ele tem que eliminar o mal, essas pessoas, então, são também eliminadas, né? Então, essas são aí as possibilidades das duas testemunhas, mas lembrando aí que, para o nosso entendimento, né, entendermos aí essa passagem da igreja, como esse tempo de sofrimento, é importante entender, né, que a igreja está ali sobre a proteção de Deus, enquanto ela está proclamando o evangelho. Volta o outro slide um pouquinho. Isso. Ela está sobre a proteção de Deus, aí ninguém pode causar dano, né? Da boca dele sairá fogo. Lembram-se do episódio lá do livro de Reis, que o Elias manda descer fogo do céu. E assim eles vão ter essa autoridade, né? Por isso que tem esse paralelo aí com esse profeta, e também o paralelo com o Moisés, né? Que vai dizer ali, esses homens têm poder para fechar o céu, né? Lembra, Elias também fechou o céu, né, não vai chover, e aí não choveu durante 3 anos e meio, e agora também essa relação aqui. E tem poder para transformar a água em sangue, né, referência lá de Êxodo, da ação de Moisés nas 10 pragas, e toda a autoridade para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. São intocáveis, estão pregando a palavra, eles são intocáveis. A palavra vai ser anunciada escancaradamente para todos, crê quem tem juízo, né? Então, esse é o momento aí, e depois que eles concluem isso, né, passa o outro, verso 7 agora. Mais um? Aí. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, aí Deus dá ordem, agora você pode matar. A igreja concluiu já a sua pregação, aí a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los, e irá matá-los. Então, são 2 mártires, né? Lembram que Deus tinha falado, né? Havia lá um apelo, né? Do sangue dos mártires, que rogava ao Senhor, até quando, Senhor? Quando é que o Senhor vai vingar o sangue dos mártires? E aí, a resposta é, até que se complete o número de mártires. Então,
essas testemunhas serão mortas, né, irá vencê-los e matá-los, a besta que sai do abismo. E os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. E aí a gente vê ali a cruz, né, o Senhor aí, o sofrimento do Senhor, refletindo aí nesta passagem da igreja, dos últimos mártires aí, realmente passando pelo mesmo sofrimento de Jesus, né? Eles vão pregar e vão ser mortos, né? E aí, depois a gente vê no verso 9, durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presente uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Então, veja, então o sistema antideus, ele fica atormentado, né, com a pregação, ele fica perturbado com a pregação do evangelho, ele não quer saber. E aí ocorre uma festa, né, quando aquelas 2 testemunhas, né, aqueles 2 chatos que ficavam falando de Deus, são vencidos, são atacados e são mortos, são expostos e tratados com muita indignidade, mesmo depois de mortos, né, porque isso é um sinal de indignidade muito forte, você não sepultar um cadáver. E deixaram ali essas 2 testemunhas com seus corpos expostos, né, e eles ficam ali, diz aí que as nações, né, ficaram felizes da vida, dizer aí que eles trocam até presentes, só enviando presente uns para os outros, finalmente derrotamos essa entidade que tantos séculos aí coxão o saco proclamando a verdade desse Deus aí, e eles estão felizes, porque a aparente morte, a aparente derrota aí da igreja vitória para eles. Então, eles estão celebrando, mas estão celebrando precocemente. Não deviam fazer isso, né? Porque depois aí eles vão ser movidos por terror, né? Então, é importante a gente saber, quando a igreja termina a sua proclamação, eles podem, então, ser mortos. O Senhor permite que eles sejam atacados. E o sistema antideus festeja, né? Então, isso aí fala do sistema antideus, que também é muito descrito ali em Daniel 7, né? Devemos lembrar sempre que o Apocalipse do Velho Testamento é o livro de Daniel, né? Que fala de toda ali a situação das nações, que faz uma leitura de todo o contexto geopolítico, como vai se apresentar aí no final dos tempos. Então, tem muitas correlações. E aí as nações estão festejando, feliz da vida, né? Então, diz aí que essa aparente derrota alegra aí os ímpios, né? Aqueles que são contra Deus. Próximo slide. Agora a gente vai ver aí, prosseguindo aí o ministério da morte e da ressurreição, a parte B, né, quando eles ressuscitam, mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, imagina isso, hein? E eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que viram. Imagina só o povo lá, feliz da vida, festejando, né? Isso nos lembra lá de Ezequiel 37, né? Toda aquela manifestação no Vale dos Ossos Secos, né? E ele fala, você profetiza aí sobre os ossos. E eles diz aí nessa parte de João aqui, que João está relatando, um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram de pé. Imagina então, né? De fato foram tomados aí por grande terror, né? Quando viram toda a cena, aquela toda uma cena tão improvável, né, uma cena sobrenatural acontecendo, e aí acho que eles pensaram, né, era verdade esse bilhete, né, e fala que eles estavam tomados de terror, então eles ouviram uma voz forte do céu,
que eles disse, subam para cá. Esse momento aí, eles subiram para o céu, numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Então, ficaram ali, olhando, os espectadores ficaram ali, já acho que não tão incrédulos, né? Mas aí, agora, nesse momento aí, vem o juízo, né? Agora, o choro é livre, como diz Maju 3,16, né? E o ranger de dentes também é livre. Então, isso deve causar muito temor, como a gente vê na palavra, né? Quando o Senhor falar que acabou, acabou. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. E os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Aí saiu todo mundo gritando, oh, Deus da glória. 7.000 pessoas, estima-se que seja mais ou menos um 10% ali da população da cidade, né? O terremoto é sempre um presságio de juízo, né? Sempre acontece esse terremoto, nesses anúncios do fim, e aqui esse terremoto aí, então, já está indo, né, para consumação. Esse ambiente de morte faz aí o pessoal ficar aterrorizado. Agora, a pergunta que fica, né, eles deram glória ao Deus do céu, será que eles deram glória arrependidos, ou deram glória sem arrepender-se, né? Também tem uma forte indicação da dureza de coração daqueles que são ímpios, daqueles que rejeitam Deus. E aí vem, então, esse momento aí que a gente não sabe explicar, se eles dando glória aí, arrependeram-se ou não. Saberemos depois. Próximo slide. Verso 14. E aí vem, então, o anúncio da 7ª trombeta. Então, fechou aqui, o terceiro ai é anunciado. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. E aí, as vozes celestiais proclamam, né? O 7º anjo tocou a sua trombeta, essa é a 7ª e última trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, aqui é uma declaração solene de altas vozes, anunciando, né, o estabelecimento do reino. E aí, esse terceiro ai que vem, agora vem aí os sete flagelos, e o juízo vai se instalando aí. Próximo slide. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Que a gente lembra, né, a expressão usada lá no início do livro de Apocalipse, é aquele que era, né, que é e que há de vir. E agora eles já relatam, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. É óbvio que o Senhor já reina, né? Quando ele implantou o reino, ele já reinava, mas agora ele vem aí reinar na terra, assumir aí o seu posto. No verso 18, as nações se iraram, chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então, nós vemos aí que os 24 anciãos, eles estão num momento aí de adoração, estão prostrados diante de Deus, o hino que eles cantam ali é dando graças e reconhecendo aí todo o poder do Senhor, e é mencionada a ira das nações, né? Muitas das nações não compactuam, né, com a verdade de Deus, e não só isso, combatem firmemente, e as nações se iraram, né? É triste essa menção que a Bíblia faz, e agora, então, vem a ira do Senhor, né?
esse dia que é o dia do Senhor, também anunciado no Velho Testamento. E esse momento, então, são destacadas aí 3 coisas, né? Ele vem para julgar os mortos, né? Toda a hostilidade e todo o mal não podem coexistir no reino de Deus. Isso é crucial para o nosso entendimento, isso é crucial para o entendimento das nações, né? Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que governa, é Ele que dá autoridade para todos os governantes, e a nossa incompetência, que eu digo, a incompetência da humanidade para o governo da Terra, foi muito grande, e é distinto, e toda a misericórdia de Deus, a sua longanimidade, o seu tardio em irar-se, né, não foi suficiente para trazer as nações aí a obediência. Então, a primeira coisa, diz que ele vem julgar os mortos, ele vem recompensar, né? E a palavra diz, né, que ele traz na mão aí a sua recompensa, que a gente chama de galardão. E ele vem recompensar quem? Os servos, os profetas, os santos e os que temem o seu nome, pequenos e grandes, né? E, por fim, vem destruir os que destroem a terra, né? E quando ele fala destruir os que destroem a terra, tem uma heresia que fala do aniquilacionismo, né, de que aí há uma extinção. Mas a gente sabe que não é uma extinção, né, a gente sabe que a palavra fala muito claramente, né, de inferno, né, de que ressuscitarão aí para o tormento eterno, né? Isso é terrível, né, da gente sequer imaginar, mas a promessa do Senhor é essa, né? Destruir aqueles que destroem a terra, né? Aqueles que não atuem na cooperação para o qual a palavra toda exorta que nós façamos, né? De cuidar do jardim, de cuidar um dos outros, de ter um relacionamento correto uns com os outros e com Deus, nos dirigindo em todas as coisas. Então, nós devemos atentar para isso nas nossas vidas, que ele vem aí destruir o que destrói a terra. E para encerrar, o verso 19, fala aí, eu não pus o verso 19? Pois, sim. E aí os eventos, né, cósmicos que anunciam o fim, né, vai acontecer aí relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e um grande temporal de granizo. Mais interessante que no início do verso fala, e então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Então, aí tudo aquilo, né, a palavra nos fala, lá em Hebreus, que as coisas do Antigo Testamento são como que sombras de uma realidade que está para acontecer, para se consumar. Então, quando Jesus, ele entrega o seu espírito ao Senhor na cruz, né, a gente sabe que naquele momento a cortina do templo, né, que separa o lugar santo do lugar santíssimo, ela rasgou de cima a baixo, e isso é como que uma sombra do que está acontecendo aqui. Então o céu foi aberto, né, o céu foi aberto, e foi vista a arca da sua aliança. E aí, o que é que a gente tem ali na arca da aliança? Nós temos ali verdadeiramente a arca, que contém ali os objetos, né, as tábuas da lei, o maná, que é o alimento de Deus, e a vara de Abraão. E ali, na tampa da arca, se manifestava ali o sacrifício, né, a expiação. Então, aquele sangue definitivo do Senhor Jesus, que adentrou ali o santuário e que agora se consuma nessa abertura, e nós temos acesso a esse Deus. E esse Deus vem presencialmente habitar entre os homens. Então, foi aberto o santuário de Deus no céu, que é toda a representação desse lugar santíssimo. Então, agora se torna realidade, o céu se abre. E ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Como nos diz
também lá em Tessalonicenses, né, que é o toque da última trombeta, deixa eu ler lá. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com esta palavra. Esse verso 18 é ótimo para a gente encerrar o nosso estudo. Consolo-se uns aos outros com essa palavra. Que privilégio, né, meus irmãos, que a gente tem de ter essa revelação de a Bíblia Sagrada estar nas nossas mãos. Neste país nós temos liberdade de fazer estudos, né, de ir para a igreja, de louvar em praça pública, de falar, aonde quer que seja, a gente pode falar de Jesus. Por que que não falamos? Essa é a missão que o Senhor nos dá, e nós devemos tomar essa consciência. Então, toda essa história está arrumando para este fim, a implantação definitiva do reino, né, e o período aí da grande tribulação, com as duas testemunhas aí pregando o evangelho, a nação de Israel ali, né, Jerusalém como palco desses acontecimentos, e a gente vendo todo o planeta, né, presenciando essa história. E como é que fica isso? Quem pertence ao sistema de Deus, quem pertence ao sistema anti-Deus. E dada a permissão aí para que a besta pudesse matar aqueles mártires, e todo esse contexto mostra aí passar aí pelo sofrimento. Que nós possamos ter essa alegria de guardar essa palavra no coração e consolar uns aos outros, como diz esse texto de Tessalonicenses. É isso aí. Então, concluímos aí o nosso estudo, até que conseguimos em 1 hora, né? Achei que ia demorar mais. Então, vamos conversar um pouquinho?